2023, a CSP com Lutas completa 17 anos de fundação. Uma central jovem, mas que vem construindo uma sólida história de lutas em defesa da classe trabalhadora brasileira e também internacional. No mundo marcado por intensas mudanças nas últimas décadas, especialmente no mundo do trabalho e no perfil da classe trabalhadora, a CSP com Lutas é a única central com caráter sindical e popular no país. Na mesma entidade nacional, reunimos sindicatos de trabalhadores da cidade e do campo, movimentos sociais, de estudantes e de luta contra as opressões. Trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos da construção civil, químicos, bancários, mineradores, petroleiros, trabalhadores e trabalhadoras da educação e da saúde, da alimentação, dos correios, metroviários e metroviárias, rodoviários, servidores públicos, os que lutam por moradia, contra as opressões, a juventude, quilombolas, aposentados, desempregados, informais e imigrantes, negros e negras, indígenas, mulheres, LGBTs. Essa é a cara da CSP com Lutas. A CSP com Lutas é fruto do processo de reorganização da classe trabalhadora, pautada por princípios da independência de classe, combatividade, organização democrática pela base, internacionalismo e a defesa do socialismo. Princípios que hoje, mais do que nunca, são fundamentais para defender os direitos da classe trabalhadora. É uma história que começou em 2004, em Lusiânia, em Goiás, em um encontro contra as reformas sindical, trabalhista e da Previdência propostas pelo primeiro mandato de Lula. O encontro reuniu 1.800 ativistas de todo o país que denunciaram a inércia das centrais sindicais como a CUT, que apoiavam o governo. Foi aprovado um calendário de lutas e criada a Coordenação Nacional de Lutas, o embrião que levaria à fundação da nossa central. Importantes ações unitárias contra as reformas aconteceram naquele período, como marchas a Brasília que chegaram a mobilizar mais de 70 mil pessoas, como ocorreu em julho de 2004. 2 anos depois, em 2006, foi realizado em Sumaré, São Paulo, nos dias 5, 6 e 7 de maio, o Congresso Nacional dos Trabalhadores, o CONAT. Com 3.000 trabalhadores de todo o país, foi fundada oficialmente a Conlutas, agora como central sindical. Ali se consolidava a ruptura de diversas entidades com a CUT e um importante passo na construção de uma alternativa classista e combativa da classe trabalhadora brasileira. O primeiro congresso da Conlutas vai acontecer em 2008 em Betim, Minas Gerais, com a presença de 2.805 delegados e delegadas. O segundo congresso acontece 2 anos depois, nos dias 3 e 4 de junho de 2010, em Santos, São Paulo. E é na sequência desse congresso, nos dias seguintes, 5 e 6 de junho, também em Santos, que é realizado o Congresso da Classe Trabalhadora. Fruto de intensos debates, é aprovada a unificação da Conlutas com outras organizações do movimento, forjando uma organização ainda mais ampla e mais forte, a CSP com Lutas, com representação não apenas do setor sindical, mas também do movimento popular, estudantil e de luta contra as opressões, uma forma de organização inédita no país. Ao longo de sua história, a CSP com Lutas se consolidou travando significativas mobilizações do movimento sindical e popular brasileiro contra a flexibilização e redução de direitos dos trabalhadores, contra reformas neoliberais, em defesa da moradia, por reforma agrária, contra as opressões, a violência policial, entre outras, sempre com independência de governos e patrões. No governo Dilma, estivemos presentes na luta contra as obras da Copa, contra a usina de Belo Monte, o leilão de Libra, em defesa da greve dos operários de Jirau, entre outras. Em 2013, por exemplo, formou-se um embate contra o acordo coletivo especial, provocando importantes debates com os setores governistas que defendiam abertamente a flexibilização de direitos trabalhistas sob o governo petista. Contra as medidas neoliberais do governo Dilma, mas também contra a oposição de direita, a CSP com Lutas defendeu uma alternativa dos trabalhadores. Após o impeachment de Dilma, fomos linha de frente pelo Fora Temer. Um momento simbólico foi a Marcha Nacional a Brasília em 2017 contra as reformas trabalhistas e da Previdência. A manifestação, com 200 mil pessoas, foi brutalmente reprimida
E a CSP com Lutas foi a única central a defender a resistência dos trabalhadores contra a repressão e se colocou à frente da batalha travada na esplanada dos ministérios. Nas lutas contra as opressões, a Central tem sido parte ativa das mobilizações das mulheres trabalhadoras, negros e negras, LGBTs e imigrantes, contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia e a xenofobia, bem como nas lutas por moradia, por terra e demais causas sociais. A atuação em lutas indígenas, como por exemplo, junto aos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, ou aos Tremembé, no Maranhão, sela um compromisso da Central com a defesa dos territórios e a vida dos povos originários. Uma luta que se consolida a cada dia em nossa Central e tem entre suas campanhas centrais em 2023, sob o governo Lula, a luta contra o marco temporal. No governo Bolsonaro, nossa Central foi voz ativa na denúncia do genocídio e dos ataques aos direitos e às liberdades democráticas, promovidos pelo ex-presidente de ultradireita. Desde o início, levantamos a bandeira pelo Fora Bolsonaro, lutando nas ruas pela imediata derrubada desse governo defensor da ditadura. Fomos linha de frente nas mobilizações em defesa da vida durante a pandemia e defendemos um programa emergencial dos trabalhadores para o país. Nas eleições, para derrotar Bolsonaro, defendemos o voto crítico em Lula sem apoiar em nenhum momento o projeto de conciliação de classes do PT com a burguesia ou seu programa social liberal. Defendemos o duro combate à extrema-direita e a prisão de todos os golpistas. Diante do governo de frente ampla de Lula e Alckmin, apoiado por setores do empresariado, de banqueiros e do agronegócio, a CSP com Lutas defende a independência e autonomia em relação ao governo e a luta contra todos os ataques e pelas reivindicações dos trabalhadores, diferentemente do que fazem as demais centrais sindicais que atuam como suporte ao governo. É com independência de classe e mobilização que podemos avançar na organização da classe trabalhadora brasileira e na luta por nossas reivindicações e direitos. Seguimos buscando a unidade de todos os setores combativos dos movimentos sindicais, populares, de luta contra as opressões, da juventude classista de nosso país e colocamos a nossa pequena experiência a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras, da juventude e do povo pobre e explorado do nosso país. Desde o início, a CSP com Lutas tem entre seus princípios a defesa da luta internacional da classe trabalhadora. A solidariedade aos povos palestinos e haitianos compõe a história da Central desde o início. Apoiamos e nos solidarizamos nas grandes mobilizações contra as reformas trabalhistas e da Previdência em vários países europeus, assim como greves gerais na Espanha, França, Itália, Grécia e no apoio aos mineiros asturianos. A Central também somou suas bandeiras com os trabalhadores chineses em suas lutas por salários e direitos democráticos. Nossos irmãos da América Latina e do Caribe contam com a constante solidariedade da CSP com Lutas, seja na Argentina, no Chile, Peru, Honduras, Costa Rica ou Uruguai. No último período, os comboios e a solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras ucranianos contra a invasão russa à Ucrânia é uma das principais campanhas de nossa Central. Mas é a organização da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas que temos uma das principais iniciativas internacionais da CSP com Lutas. Juntamente com a Solidaires francesa e a CGT espanhola, fundamos a rede em 2013, que conta atualmente com a participação de mais de uma centena de entidades e movimentos pelo mundo. Uma ação internacional pautada na defesa da unificação dos trabalhadores e das lutas populares e sociais contra os ataques de governos e patrões em todo o mundo. CSP com Lutas, em defesa das reivindicações imediatas e interesses históricos da classe trabalhadora, tendo como meta o fim de toda forma de exploração e opressão, seguiremos em luta pela construção de uma sociedade socialista.